Convidar aqui pastor Everton Cleito, meu amigo, glória a Deus, meu companheiro. Já vivemos poucas, vou tirar uma foto aqui. Já vivemos poucas e boas experiências com Deus. Muita carne junto, mas já roemos muito osso. E é uma grande alegria, nossa amizade desde 95. Desde 95 nós caminhamos, já dividimos estados, rompemos estados, mas a distância nunca separou a nossa amizade. E nós glorificamos a Deus, por estar servindo ao mesmo Deus, no mesmo ministério. É uma benção. Ele lá em Balneário Pissarras e nós aqui na cidade de São Bernardo do Campo, São Paulo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Ouse ter fé e se aproprie, dê uma resposta à palavra do Senhor nessa noite, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Deus abençoe, deixa Deus te usar, fica à vontade entre nós. Eu sei que o Senhor fará grandes coisas através de ti nessa noite. Amém? Muita alegria nós recebemos pastor Everton. Em nome de Jesus, vai estar ministrando no encontro de pastores aqui também no sábado pela manhã. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém? Deus abençoe. Queridos, com grande alegria essa noite, ao coração de todos, graça e paz, meus irmãos. Tome seu assento por bondade. Aleluia. Não posso de maneira nenhuma esconder minha alegria, até porque não conseguiria fazer isso, pois de fato meu coração regozija de muita alegria essa noite em poder estar aqui junto com vocês. Última vez que estive já fazem acho que quase 2 anos. Foi uma noite muito especial, não tanto quanto hoje para mim está sendo essa. Estou muito feliz de estar junto com meu amigo de longa data. Como já disse ele, comemos muita carne junto, mas também já roemos muito osso. Tivemos ao longo desses anos a alegria de passarmos incontáveis horas de oração, não sei quantos, né? Pastor Vandes, pastora Margarete, noites das quais nós vimos Deus fazer grandes coisas, mas hoje, ainda desfrutando daquilo que nós plantamos lá atrás, quando lembramos, damos boas risadas, porque cada ponto um conto, e no nosso caso foram tempos gloriosos e ao mesmo tempo de muita diversidade. Pastor Wanderson eu tive a alegria de tê-lo ministrando ao longo desses anos, em todas as igrejas que eu dirigi. Pastor Wanderson esteve Mato Grosso do Sul, enquanto estava como missionário lá, São Bento do Sul, Balneário Camboriú e outros lugares mais. Uma vez nós, quando ainda no aniversário da igreja, lá no Mato Grosso do Sul, na cidade de Rio Verde, o pastor Vandes esteve ministrando no aniversário da igreja, e eu me lembro que naquela noite o prefeito da igreja estava, e ele não sabia, e ele catou a cabeça do prefeito e começou a orar. Falei, ai meu Deus, segura o prefeito, porque o pastor Vandes, eu acredito que ninguém vai dar conta de segurar. E de fato foi uma noite extraordinária, de muita manifestação e de grande poder de Deus. Como já disse pastor Wanderson, meu companheiro essa noite, fiel escudeiro, na função de escudeiro hoje, missionário Robinho, nosso apóstolo nesta ocasião não vai infelizmente poder estar conosco. Foi acometido do Covid e isso abateu muito a saúde dele.
A igreja, de forma muito intensa, entrou em oração, porque nós sabíamos que no caso dele foi muito grave. Perdeu mais de 40% da funcionabilidade do aparelho respiratório, que é o pulmão. Faltou, irmãos, faltou pouco. Eu acho que um pé, pelo menos, ele pisou lá na Nova Canaã. Mas a igreja do lado de cá orou e segurou para que ele nessa ocasião ainda continue por um bom tempo, espero, ministrando sobre a nossa vida. É claro que por estar em estado de recuperação e ainda com uma certa fadiga, tanto que nas nossas igrejas, principalmente na sede, ele ainda ministra sentado, foi por esse motivo que ele não veio. Mas garanto aos irmãos que ele está firme e forte, se recuperando, e o ano que vem, 2021, creio eu que ele estará aqui junto com os irmãos para ministrar muitas vezes. Mas sempre que você puder, eu, por onde passo, digo, principalmente aqueles que eu tenho liberdade, toda igreja tem uma dívida com o seu pastor. Toda igreja tem uma dívida. Poderia enumerar algumas, vou me restringir apenas a que está relacionado ao que eu falo: uma dívida de oração. Se você não tem o hábito ainda de orar pelos seus líderes, o quanto antes, por favor. Se você quer ser ainda mais abençoado por Deus, você precisa aprender a orar por aqueles que Deus estabeleceu como autoridade, por aqueles que têm esse compromisso e ministram sobre a sua vida. Então aquilo que flui deles irá potencializar sobre você. Amém? Por isso o apóstolo Paulo dizia assim: irmãos, orai por nós. Ele não só dizia porque ele precisava de oração e queria ser abençoado, mas se você entende aquilo que ele está falando, ele dizia porque quando os irmãos faziam isso, o que ele ministrava sobre a vida dos irmãos ganhava proporção, força e se estabelecia com muita propriedade. Amém, meus irmãos? Eu disse agora há pouco para o missionário Robson, dentre tantas sarças no deserto, Deus especificamente usou uma. Você, para falar com Moisés, eu vou dizer de novo: dentre tantas sarças no deserto, Deus usou uma específica. Uma sarça ali não era nenhuma novidade. É um tipo de árvore mediana, digo mediana pelo seu tamanho, muito comum, que tem uma certa resistência, que se adaptou bem àquele habitat, àquele ambiente. Mas dentre tanta sarça no deserto, Deus usou uma específica para poder falar com Moisés. Sabe qual sarça Deus pôde usar? Aquela que estava pegando fogo. A sarça que estava pegando fogo. A apagada, a fria, a gelada, a morta, a sarça. Essa sarça ele não podia usar. Não era a sarça, porque sarça por sarça, até a que estava pegando fogo era como as outras, mas era o fogo que estava sobre a sarça. E é do meio do fogo da sarça que o Senhor se apresenta e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E olha, sabe por que não há resistência? Sabe por que não há relutância? Sabe por que não há irreverência de Moisés quando Deus fala isso? Porque Moisés vê o fogo sobre a sarça. A proporção e o crescimento e o reconhecimento que Deus quer estabelecer sobre esse lugar está relacionado ao quanto as pessoas aqui estão dispostas a queimar no fogo de Deus. Diz a história, me lembro agora,
que pegou fogo numa igreja e os bombeiros vieram conter o fogo, e o senhor vizinho do lado, quando viu aquilo, disse assim: vê se você entende, essa é a primeira vez que essa igreja pegou fogo. Para essa igreja pegar fogo, só se for dessa forma. Queridos, o que Deus quer fazer em relação a nós como igreja é muito maior do que Deus quer fazer na sua vida como indivíduo. E observação: o que Deus vai fazer na sua vida como indivíduo será concretizado depois que você se permitir com que Deus faça na sua vida como igreja. Quando eu cumpro meu propósito como igreja, Deus cumpre o seu propósito, o propósito dele. Eu vou dizer de novo: quando eu cumpro meu propósito como igreja, Deus cumpre o seu propósito na minha vida como indivíduo. Então o que você precisa fazer para ser altamente abençoado é ser igreja. Porque, disse Jesus, essa é a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Eu digo algumas vezes por onde passo que as pessoas precisam saber o que Deus está fazendo na igreja, e elas só terão conhecimento das ações de Deus se nós contarmos a elas. Entenda, seu pastor, sua pastora são indivíduos únicos e não onipresentes. Então eles não têm acesso às pessoas que você tem acesso. E as pessoas que você tem acesso, que eles não têm acesso, é responsabilidade e competência sua convidá-los e contá-los para eles o que Deus está fazendo aqui. Alguns dias atrás eu disse para os jovens, alguns jovens, eu disse: se o teu Jesus é tão legal quanto você diz, aonde estão os seus amigos? Porque jovem ama compartilhar aquilo que gosta. Se o teu Jesus é tão legal assim quanto você diz, aonde estão os seus amigos? Porque jovem ama compartilhar aquilo que gosta. Alguém do seu lado durante o dia de hoje estava muito perdido, precisando só de um convite, mas a insensibilidade no nosso coração, causado pelas preocupações da vida, acabam nos ensurdecendo do clamor do necessitado. Por que você acha que alguém compartilhou com você durante esses dias que está enfrentando um sério problema? Querido, ela sabe que você não é especialista na área de aconselhamento, mas ainda assim compartilhou com você. Ela sabe que você não é um mega empresário, alguém formado na parte da administração, ainda assim disse que estava passando por dificuldade financeira. Ela sabe que você não é nenhum conselheiro matrimonial, mas ainda assim falou que estava com um problema no casamento. Ela sabe que você não é nenhum médico especialista, um cirurgião renomado, mas ainda assim falou para você que está com dor, com enfermidade. Por que ela falou para você? Porque o Espírito de Deus impulsionou-a a crer de forma inconsciente que você é um missionário dessa igreja, e que você iria fazer a essa pessoa um convite para vir ouvir a palavra de Deus. Uma das minhas orações quando eu falo com a igreja é que aconteça esse despertamento, que nós tenhamos a capacidade de desenvolver essa sensibilidade.
Como fez o bom discípulo que passava e via o eunuco lendo. Ele olhou para aquilo e viu uma grande oportunidade para ser quem ele foi chamado para ser. Ele disse: entende o que tu lês? O homem não estava falando com ele, o homem não tinha cumprimentado, o homem estava comprometido lendo rolo, papiro, a Bíblia. E ele salta na oportunidade e diz: entendes o que tu lês? Deus quer despertar esse tipo de sensibilidade na sua vida espiritual, para você experimentar de novo a alegria da salvação. Por quê? Porque a alegria da salvação é experimentada por nós todas as vezes que nós conduzimos alguém até Jesus. Fora isso, todas as promessas que o Senhor nos fez, irmãos, são apenas para nos condicionarmos a ser igreja. Eu vou dizer de novo: nós nunca seremos nada a mais do que igreja. Não estou dizendo que igreja é pouca coisa, mas não há nada a mais nesse mundo do que ser igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando isso, salão, teto, parede, chão. Estou falando corpo de Cristo. Hoje, se nós sairmos daqui decidido quanto a algumas coisas, eu tenho certeza que uma grande revolução vai acontecer aqui nesse lugar. Todas as esferas da sua vida vão ser tocadas. Você não vai ser só um crente espiritual, sensível à voz de Deus, mas você, olha, toma posse, vai ser alguém próspero, alguém altamente abençoado por Deus. Por quê, pastor? Porque tudo isso está incluso no propósito eterno, no propósito do Todo-Poderoso. Deus te chamou para ser muito mais do que aquilo que você está sendo agora. Mesmo que ainda esteja muito bem e você esteja muito satisfeito, Deus te chamou para ser muito mais do que você está sendo. Porque a vida que Deus quer que você viva é muito maior do que a vida que você está vivendo. Mas Deus só pode atuar como Deus quando Ele, como Deus, ocupa esse lugar na nossa vida. E é esse lugar que Ele quer ocupar. Eu disse agora há pouco para o meu jovem Padawan que a primeira coisa que Deus pede para nós vivermos um propósito é abrir mão de um sonho. Sonho, propósito. Por quê? Porque propósito é o sonho de Deus em relação a mim, e o meu sonho é o meu propósito em relação a mim mesmo. Eu quero viver o propósito de Deus. Então, qual sonho você está disposto a abrir mão? Eu vou dizer de novo: eu quero viver o propósito de Deus. O tamanho do propósito que você vive está relacionado ao tamanho do sonho que você quer viver. Primeiro momento, custará o seu sucesso, seu reconhecimento. Custará aquilo para o qual você até então julgou que nasceu para ser e fazer. Mas os sonhos, os dons que Ele estabelece sobre a nossa vida, serão nos dados na medida em que nós abrimos mãos de algumas habilidades que temos. E sabe por que algo assim dói o nosso coração quando ouvimos? Pesa. Porque coração é um lugar que passa por constante conflito. Todo conflito só acontece em territórios aonde o domínio de alguém de forma concreta não foi estabelecido.
Deus essa noite quer estar no domínio do seu coração. Deus essa noite quer que todo conflito no seu coração cesse e você tenha uma só convicção. Eu acho lindo a oração de Jesus no jardim do Getsemane, quando ele está diante do seu maior momento de dor, prestes a enfrentar a sua maior dificuldade, sabendo que a vontade de Deus para ele naquele momento resumia-se a dor e sofrimento. Ele diz assim: se possível, passa de mim esse cálice. Porém, essa é uma oração que todos que vão experimentar o poder da ressurreição podem fazer. Não é só o da crucificação, da ressurreição. Se possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, sempre, em todo o tempo, em todo o momento, independente das circunstâncias, dos momentos, se eu estou ganhando ou perdendo, se eu serei um sucesso ou não, porém, faça a tua vontade, não a minha, não a minha, não a minha vontade. Deus quer que nós tenhamos esse tipo de discernimento e entendimento para vivermos aquilo que Ele quer estabelecer sobre nós. E eu vou insistir antes de ler o texto. Queridos, quando eu olho para vocês, eu vejo muito potencial. Potencial do qual talvez muitos aqui ainda não entenderam. Eu estou vendo muitas sarças aqui essa noite. Eu estou vendo muitas sarças aqui essa noite, das quais o Espírito de Deus quer colocar fogo, das quais o Espírito de Deus quer incendiar. Yemaha nesse o camacho ibikai. Tiomderi ala eu sui verekendo sia dai jo nagai. Dá para apagar a luz de novo? Só um pouquinho, por favor. Pode apagar? Isso. Daqui a pouco nós ligamos. Mas eu senti um mover do Espírito agora. Briando siere manando riabacai. Tionteriala yamanawe chai. Pastor, sarça não vale nada. As que pega fogo, irmão, tem valor. Elas podem ser usadas por Deus. Deus está procurando uma sarça da qual Ele pode derramar o fogo do seu Espírito essa noite. Ti amando sierro patina mancoento sai. Ierele mandorele brando pra cantore abai. Shera mandranda rabassoria rabrande cantore. Tiendo santo que te abrabalai. Eu sinto um vento veemente e impetuoso soprando sobre esse lugar, para que toda a casa seja cheia e todos da casa sejam cheios também. Ei, quanto tempo faz que você não pega fogo? Ironasio troque amanto na sobre amanda que a prafasuna cai. Lindo, lindo, lindo és Jesus.
Hierondrendo Sierro Brobodosia Noromonda Canto Ebribacho Robadakai Irobralanda Emanaya Choria Canto. Se você quiser adorar um pouquinho de pé, nós já continuamos. Fique de pé, se você pode. Jesus! Lindo, lindo! Beleza, quero ver tua face. Que mandai choite que me ralamanda camagai. Sua reação à presença de Deus revela o quanto de adoração existe dentro do teu coração. Sua reação à presença de Deus revela o quanto de adoração existe no seu coração. Agora, o quanto de adoração existe no teu coração revela o quanto de unção existe na sua vida. O quanto de unção existe na sua vida determina o quanto Deus vai poder te usar. Não é se você é um baterista, se você toca violão, se você toca teclado, se você prega. É se você pode ser uma sarça que pega fogo. É se você pode ser uma sarça que pega fogo. Porque se você não for uma sarça incendiada, o Senhor não vai poder te usar. Andes troque a mandaracacho. Te abraciendes tu na cama andarabacai. Toria labranto que meneva subi de cama andarabacai. Em nome de Jesus, seja tocado pelo poder de Deus. Seja tocado pela presença de Deus. Seja tocado pelo poder do alto. Que o Senhor agora te encha nesse momento. Que você seja poderosamente tocado para ser movido pelo Espírito. Te amando, gação, chorobacan, toroba, chorabacai. Uranayama subi, checotosuna, cantorebe, camahai. E prasto que te calachura, bacato, narabacai. E pranto, nista, cachore, de que me andarabacai. E naichou de cantoria, braba, labache. Terrando, ebedequeto, narabracai. Duria. Soia. Tu nasce camanduraba suete querer prepetiro na rai. Aleluia. 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 Tu minia manda canto rede que tenere betecai. Aleluia. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Vencendo vem Jesus. Tome seu assento um pouquinho.
Este lugar, pode deixar a luz assim, por favor? Este lugar em Deus exigirá do Senhor muita logística, porque moldar alguém como nós é um trabalho muito difícil, mesmo até para Deus. Existem algumas razões, das quais uma delas é que nós somos muito circunstanciais. Quando as coisas estão bem, nós falamos que é Deus. Quando elas não estão, então nós duvidamos de Deus. Outra, porque nós temos um excesso de orgulho e temos dificuldade de sermos corrigidos. E o coração que não aceita a correção não conhecerá o que é perfeição. Porque esse processo após a salvação, chamada aperfeiçoamento, é um processo de lapidação. Para que seja o vaso ou qualquer objeto lapidado, algumas vezes ele precisa ser lanhado, riscado, dilacerado. Mas todo o processo de lapidação acontece mediante a dor. Por isso que tudo na vida do crente tem propósito. As nossas adversidades, as dificuldades dos quais nós enfrentamos, as nossas perdas e principalmente a correção de Deus. Porque a correção de Deus, através dos homens de Deus, através do pastor, algumas vezes, principalmente no imaturo, sempre soará como uma grande injustiça. Porque nós gostamos muito de consolo, mas temos sérios problemas com o confronto. O quanto nós poderíamos crescer em Deus se nós tivéssemos um coração altamente corrigido. Porque corrigir pessoas que são duras de correção é um trabalho muito árduo, desgastante e difícil. E infelizmente acaba inibindo a ação daquele que foi estabelecido por Deus para o fazer. Porque se sabe que quando se corrige, se tem dificuldades. Ei, o consolo é um tipo de aprovação que todos nós precisamos, que aponta os nossos acertos. Mas a correção não é só reprovação, é um apontamento de Deus para lugares que na nossa vida que nós precisamos identificar, que nós não estamos vendo. Só assim podemos experimentar muito mais do que aquilo que é apenas a boa vontade. A Bíblia diz boa, agradável e perfeita vontade. Note que há uma classificação de 3 grupos: a vontade boa, a vontade agradável e a vontade perfeita. Quem já comeu aqui a coxinha da pastora Margarete? Levanta a mão. Não todo mundo. Profetiza na sua vida que ainda em 2021, porque 2000 já está ali, você ainda vai comer. Mas há uma diferença de coxinha para coxinha. A dela eu sei particularmente, porque convivo na casa dos meus amigos, pastor Vando e pastora Margarete, que a receita é uma revelação do céu. Aí alguém disse: pastor, vou pedir para ela contar para mim. Não, ora que Deus dá uma para você também. Mas ontem nós estávamos comendo coxinha, e há 3 distinções da vontade de Deus comparando com coxinha. Aquela que você come, olha, vou te falar até 4. Tem aquela que você come e você não consegue chegar ao final. Não vai. É a tal da coxinha ungida. Você aperta assim, ela solta óleo para tudo quanto é lado. Essa talvez seja as mais caras, porque o óleo não está barato. Tem a pouquinho melhor, você come e fala assim: boa, boa. Aí se você comer uma coxinha um pouquinho melhor, você fala assim: agradável. Aí se você comer da pastora Margarete, você vai comer e falar assim: perfeita.
perfeita. Por que Deus classifica as coisas desta forma através da Bíblia? Porque existe distinção. E lamentavelmente isso acontece entre nós. Pode, uma noite como essa, numa igreja como essa, alguém estar experimentando a boa, alguém estar experimentando o agradável, e alguém estar experimentando a perfeita vontade do Senhor, no mesmo ambiente, com o mesmo Deus. E ainda pode alguém, irmão, não estar experimentando nada. Pode alguém sair daqui nadando no Espírito, e outro continuar caminhando nas areias do deserto. Pode alguém sair daqui transbordando, e outro vazio, sendo o lugar que habita o mesmo Deus. Aí alguém pergunta: por quê, pastor? Porque o quanto de Deus que é estabelecido na nossa vida, numa noite como essa, numa igreja como essa, embora Ele já tenha determinado a proporção, nós decidimos o quanto nós vamos receber. Nossa postura, nossa atitude, nossa devoção, nossa entrega, nossa obediência, nós decidimos o quanto nós vamos receber. O Senhor Deus Todo-Poderoso essa noite está lá, irmão, cheio do Espírito Santo, dizendo assim: ah, se Ele der uma brechazinha, eu vou pegar Ele hoje. Ai, se ela entender o que o meu servo está falando, eu vou encher ela do meu poderoso Espírito Santo. Ei, Ele já mirou e está apontado em você essa noite. Você é o alvo cujo qual Ele quer altamente abençoar. Agora, essa qualificação ou essa distinção de quantidade parece injustiça, porque tem gente que dá para ver na cara que recebeu mais do que outras pessoas. Parece injustiça. Será que Deus ama mais esses indivíduos que são mais cheios do Espírito Santo? Não? O amor por Deus é igual? É o mesmo? Mas então, perfeita resposta. Mas então, se Ele ama todos com a mesma intensidade, quantidade e qualidade, por que alguns recebem mais? Porque não é o quanto Deus ama o indivíduo, é o quanto cada indivíduo ama Deus. Então me desculpe, irmão, se não está satisfatório o quanto você está recebendo do Senhor, vamos amar Deus mais, vamos amá-lo mais, vamos se entregar mais, vamos confiar mais, vamos nos jogar mais, para que Ele, Deus, possa derramar mais. Remanso que te aramanda camaramagai. Era mandala pra choro bro conto na sua que me cai. Que mande nai. Aleluia. Se há cânticos espirituais aí, cante. Se há profecia, profetize. Te encontro da soriai, deremanai. Deus vai te dar uma mensagem evangelística para os perdidos. Aquela que vai ser embanhada, aquela que está sendo embanhada em autoridade.
Eu amo quando alguém indaga alguém na Bíblia a respeito de Jesus, e principalmente do lugar cujo qual Jesus tinha vindo. Sabe o que ele diz assim? Ele diz: vem e vê. Olha, pastor Wanderson, que palavra poderosa. Vou descer aqui. Vem ver. Deus vai inspirar teu coração para convidar tuas amigas. Vem e ver o que Deus está fazendo aqui. Pastor, eu pensei que tinha que dissertar todo o evangelho, teologizar, ir para o evangeliquez. Eu pensei que tinha que falar de escatologia, céu e inferno. Ei, o grande mistério não é da simplicidade tirar a revelação, mas é da revelação tirar a simplicidade. Ai, uma mensagem muito simples, uma grande revelação. Não, uma grande revelação. Então você extrai uma mensagem muito simples. Pastor, eu achei que eu tinha que fazer um esboço, um longo sermão, uma preparação. Deus vai te ungir para dizer para as pessoas assim: ei, Deus está fazendo grandes coisas na minha igreja. Vem e vê o que Deus está fazendo. Pastor, e quando chegar lá? Ei, vem cá. Deixa com o resto com o pastor Vandes. Deixa o resto com o Cris. Deixa o resto com o baterista. Deixa o resto com os diáconos. Deixa o resto. Só traz, irmão. Porque quando pisar aqui dentro, eles vão sentir a unção de Deus nos seus pés. Por quê? Porque tem sarças queimando nesse lugar. Obrigado. Porque tem sarças queimando. Oh. Uma das perguntas mais duras que eu fiz ao longo de 20 anos de ministério, em tempo integral, sem interrupção. Comecei muito jovem, estou com 41, quase 42. Pois é, não parece que eu tenho mais. Mas com 21 anos de idade, quando comecei, depois de muitos anos, a pergunta mais dura que eu me fiz, a mais dura, foi a seguinte: se eu não fosse pastor da igreja que eu sou pastor, eu congregaria nessa igreja? Me conhecendo como eu sou? Me conhecendo como eu sou? Como eu sou? Se eu não fosse o pastor da igreja, eu congregaria nessa igreja? Não estou referindo nada ao pastor Wanderson. Foi uma das perguntas mais duras que eu fiz. O que você acha do tecladista que toca nessa igreja? Sendo você, conhecendo você, mas se você não fosse você. O que você acha do baterista? Ele toca alto ou ele toca baixo? Ele toca certo ou ele toca errado? Ele toca com unção ou sem unção? O que ele diria do baterista, conhecendo o baterista, se ele não fosse o baterista? Como você gostaria de ser recebido quando você entrasse nessa igreja, se você não estivesse na recepção? Como? As pessoas que mais dão sugestão são aquelas que estão menos trabalhando. O Vitor, alguns dias atrás, nosso missionário, em tempo integral na cidade de Pissarras, contou uma experiência que eu achei fantástica. Diz que o irmão chegou para o pastor e disse: pastor, olha, eu estou preocupado porque a igreja tem esse problema no ministério infantil, a igreja está com esse problema lá na porta. Nossa, pastor, não aguento, o baterista toca alto demais. O baterista sofre, irmão, é perseguido. O baterista é perseguido. O baterista toca alto demais. O irmão da câmera, ele pega muito teto quando ele tira foto, quando que não, ele pega partes improdutivas. Ele não faz um corte bonito, ele mistura assim, sem fundamento, o que é parede branca, o que é parede preta. Pastor, eu estou vendo tanta coisa errada. Ele disse: filho, vamos fazer o seguinte: próximo culto você vai ficar responsável com uma atividade na igreja. Você vai levar água para o ministério de louvor. E enquanto a menina da dança estiver ministrando, quando ela der uma parada de respirar, você vai levar água para ela.
Quando o pastor estiver pregando, presta atenção no copo. Se estiver vazio, você vai levar água para ele. Depois nós vamos conversar. Ele fez isso o culto todo, não parou, gente, levando água para todo mundo. No final do culto, o pastor pergunta para ele: e aí, filho, como é que foi o culto? Pastor de Deus, que culto maravilhoso. Meu Deus, que culto perfeito. É mesmo, mas ontem você falou para mim que estava com tanto problema na igreja. Pois hoje eu não vi, pastor. Sabe por quê? Porque eu estava muito ocupado servindo. Eu estava muito ocupado servindo. Quando nós dispomos o nosso coração a servir, a quantidade de imperfeição diminui. Não é nas pessoas, é diante dos nossos olhos. Ei, só um tolo vai entrar aqui dentro esperando encontrar uma igreja perfeita. Porque para essa igreja ser perfeita, nós não podemos estar aqui. Mas não é o quanto a igreja é perfeita, é as habilidades e a capacidade que ela tem de se permitir ser uma sarça que queima, servindo o Senhor. As habilidades e a capacidade que essa sarça queimando o Senhor tem de se permitir sendo confrontado. Por quê? Porque, vou dizer de novo, toda área de confronto é um lugar onde o Senhor quer produzir crescimento na nossa vida. Algumas pessoas não entendem por que a ação do dizimar na vida delas não funciona. Pastor, mas está na Bíblia? Claro que está. Pastor, mas por que não funciona? Ei, porque não é só o que Deus coloca nas tuas mãos, é o que as tuas mãos fazem com aquilo que Deus colocou. Deus foi fiel e colocou nas tuas mãos o resultado daquilo que você o mês passado deu 10%, 10 vezes mais. Interessante. Eu tiro 10%, 1/10, e Deus me retribui com 10 vezes mais. Mas não é só Deus provedor, é como eu sou como administrador. Quer Deus nos levar a esse lugar, queridos? E o convite do Senhor numa noite como essa é te levar a um lugar onde você pode fazer parte da história de um grande avivamento. De um grande avivamento. De um grande avivamento. Eu quero que você fique de pé comigo essa noite. Eu quero orar por pessoas aqui. Agora pode vir vocês, por bondade. Posso orar, pastor? Sabe como a palavra atua na nossa vida? Como nós reagimos a ela. O quanto há de orgulho no nosso coração vai determinar o quanto há de resistência à palavra que Deus quer estabelecer. E infelizmente, para nossa natureza, Deus é reativo. Reativo, sim. Boa parte das vezes Ele exige de nós uma ação para que Ele venha com uma reação. A imobilidade, a nossa capacidade de ficarmos estáticos, parecemos estátua, no ambiente de mover do Espírito, impede o Espírito de nos encher como nós deveríamos ser cheios. Por isso que o mínimo numa noite como essa que o Senhor pede àqueles cujo qual falou no seu coração, fica a mesma música, não muda, para nós não perdermos o ambiente. O mínimo que o Senhor pede numa noite como essa é que nós saiamos do lugar como alguém que está respondendo em atitude a uma palavra que foi liberada sobre nós. Pessoas que têm medo de se expor são pessoas que não entrarão em um ambiente
aonde o Senhor pode confiar a eles um lugar de destaque, de reconhecimento. Muitas vezes, antes de você ocupar esse lugar aqui, ou esse lugar aqui de louvor, ou esse lugar aqui de músico, você vai ter que ocupar esse lugar aqui. E olha, daqui para aqui está mais perto do que daí para cá. Eu quero orar por pessoas que entenderam e querem essa oração. Então, se você pode sair do seu lugar e vir aqui para que nós possamos orar juntos essa noite. Que resposta mais linda! Que resposta mais linda! Que resposta mais linda! Ei, quando você se moveu aqui, me manda dizer o Senhor, Ele se moveu lá em teu favor. Prepare-se, porque uma nuvem de glória está pairando sobre a sua casa, diz o Senhor. E onde se aderejar cai, de onde a bandeira mai, tu bajaste queima gai. Que oriandancho ebia chiesto reala nacho que ama chiaman tone cai. So chero de ananto binichanto ima nacanto ibakai. Dori bacho bedeki becha. Cho. Eu quero ver sarça queimando essa noite aqui, irmão.